Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 160. Tecnologias e IA na educação. O buraco é mais embaixo. Bom, e nesse episódio eu recebi a Paula Menezes, uma das idealizadoras do Edutécia, Observatório das Tecnologias e Inteligência Artificial na Educação. A Paula tem uma trajetória bem consistente no campo acadêmico e no campo da educação e atualmente está fazendo pós-doutorado na Unicamp. Afinal, por que a gente precisa falar sobre a influência positiva e negativa das tecnologias e da IA na educação? E por que um observatório para acompanhar e refletir sobre esses temas? Pois bem, o Edutécia é esse espaço que está começando a sua caminhada, ainda é recente a iniciativa. E como você vai poder conferir aqui no papo, eu comecei a conversa com a Paula errando na pronúncia do observatório. O certo é Edutécia e não Edutecia, tá? Feito aqui a correção e as desculpas. É muito interessante a gente conhecer iniciativas que emergem a partir de pesquisas acadêmicas e sempre num viés, como a Paula trouxe muito bem, de trazer aplicação prática, né, para o campo da academia, muito legal mesmo. Bom, e quando a gente pensa em inteligência artificial, provavelmente vem à nossa cabeça o ChatGPT e similares, certo? Pois bem, além desse tipo de IA, a gente também está imerso por outro tipo, que são os algoritmos, que tanto, né, direcionam a nossa vida. No papo, a Paula refletiu mais profundamente sobre esse assunto, inclusive sobre como anda a corrida no universo das pesquisas sobre inteligência artificial, em especial aquelas que estão voltadas ao campo da educação. Bom, aliás, a Paula e o Observatório chegaram aqui para a gente a partir da indicação de um apoiador, Fabrício Cruz, que já passou por aqui, episódio 130, link na descrição. E se você quiser também propor pautas aqui para o podcast, então considere se tornar um apoiador desse projeto. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição e veja como colaborar, bem fácil. Bom, então é isso. Agradecer demais a Paula, parabenizar pelo trabalho da Edutécia e, sem mais delongas, partiu para o papo. Olá, Paula, tudo bem? Seja super bem-vinda. Feliz de você estar aqui com a gente para a gente trocar uma ideia. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Paula? Conta um pouquinho de você, dos seus chapéus atuais. Oi, Fábio, obrigada por você ter convidado a gente, né? A gente, quando eu. Muito engraçado eu falar a gente, né? Porque, na verdade, tem toda uma equipe sendo montada por trás da pesquisa que eu estou fazendo. Mas, enfim, eu sou socióloga, fiz, né, graduação, mestrado, doutorado em sociologia, com ênfase que a gente chama em antropologia. Também tenho uma formação em urbanismo, um mestrado em urbanismo, que é uma área que eu já trabalhei bastante também. E são temas, na verdade, que se cruzam, né? Do ponto de vista da sociologia, assim, urbano, trabalho, educação, tem muitos aspectos que se cruzam. Então, eu sou formada em sociologia, eu trabalhei muitos anos na educação básica, trabalhei em escola privada, trabalhei em escola pública, em um instituto federal, né, no Rio, que é o Colégio Pedro II. Depois eu fui para uma vertente mais assim acadêmica, fiz um mestrado justamente em urbanismo lá na França, depois fiz um pós-doc na França. É uma trajetória assim que vai bem plural, eu acho, a minha trajetória, mas depois eu dei aula lá na França também, no Instituto de Comunicação e no Instituto de Urbanismo, e agora eu estou na Unicamp, num pós-doutorado, em Sociologia da Educação. É isso.
Que bacana. É bom receber gente que tem uma caminhada mais acadêmica. A gente não costuma receber tanto, e é legal trazer essa perspectiva. E aqui a gente vai falar bastante de inteligência artificial, tecnologia e o campo da educação. Então, eu queria já te convidar a falar um pouco do Edutecia. O que que é esse observatório? Vocês têm um observatório, você falou, é plural, tem várias pessoas envolvidas. Conta um pouquinho do que é essa iniciativa, de onde surgiu, qual que é o objetivo dela. É interessante você mencionar, assim, perfil acadêmico. A gente tem essa ideia que o acadêmico ele fica trabalhando em pesquisa, mas pode ser, em alguma medida, esse aspecto é muito importante, né? Sim, é o principal você produzir pesquisa, mas tem toda uma parte que a gente chama de extensão, que inclusive, desde a origem da universidade no Brasil, você tem o tripé ensino, pesquisa e extensão. E no caso do Brasil também, a academia em geral, assim, na nossa área, assim, é bem ligada a atividades na sociedade civil, movimentos sociais. Então, eu estou sempre trabalhando com um projeto que tem a ver com comunidade. Então, o observatório, né, como você mencionou, eu chamo de Edutécia, mas a gente não sei como é que a gente chama. Na verdade, seria Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial. É um observatório. O observatório é uma prática muito comum nessa interseção entre meio acadêmico e sociedade civil, porque ele é uma espécie de rede, né, de pesquisadores e de pessoas interessadas, onde você vai, digamos, um pouco monitorar um assunto e possivelmente também traçar recomendações, né? Então tem muito a ver com política pública também, observatório. Você vê que tem observatório de vários assuntos, às vezes vários observatórios sobre um mesmo assunto, porque aí é uma rede, são redes diferentes de pesquisadores ou de, enfim, o Brasil é enorme. Então, às vezes você tem um observatório que é mais centrado no Nordeste, mais no Sul, Sudeste, enfim. No nosso caso aqui, eu sei que tem outros observatórios, digamos, similares se formando, mas ele partiu, digamos, de um projeto, de uma constatação, de constatações de um projeto que eu toquei desde 2020, 2022, por aí, financiado pela FAPERJ, tá? E nesse projeto, a gente tinha, na verdade, um grande chapéu que era aceleração algorítmica e transformações assim, em todas as dimensões sociais, em várias dimensões, todas não, né? É um pouco pretensioso. Mas era um projeto assim, largo, né? Que a gente chama de temático, e algumas pessoas estudando mais a questão dos museus, outras estudando um pouco a questão decolonial, e eu e a professora Kelly do Colégio Pedro II estudando mais educação. E a gente fez, na verdade, uma pesquisa sobre o ensino remoto, né? Como é que os professores estavam lidando, né, com o ensino remoto. Estava acabando o ensino remoto, estava voltando para o presencial quando a gente começou a pesquisa. Então, foi interessante porque a gente observou uma série de coisas que nos levaram a essa, digamos, ideia de criar o observatório. É isso. E o observatório, só para fechar esse tema, ele é uma rede, mas assim, ele é informal, ele tem CNPJ, qual que é a ideia de vocês? Então, no início, assim, eu fui convidando algumas pessoas que ou eram da minha rede pessoal, ou pessoas que eu já estava acompanhando nas redes, né, que faziam um trabalho mais especializado sobre tecnologia e educação. Convidei algumas pessoas para iniciar o projeto, para a gente começar, né, aos pouquinhos, porque teve um pouco o financiamento da FAPERJ, mais ou menos assim, para construir o site, e agora a gente está buscando novos financiamentos, né? Então, é uma coisa que acabou de ser lançada. Como você sabe, quem trabalha com projeto demora meses para você estruturar alguma coisa, né? Que você vai montar, digamos, uma equipe,
depois você vai começar a construir o site, material, conteúdo, tudo isso para conseguir também dar uma certa visibilidade e ajudar também na captação, digamos, de recursos, né? Então, o observatório está começando e a nossa ideia é isso, ser uma rede. Então, na verdade, é um projeto, por enquanto, independente, a gente não tem CNPJ. Claro que a captação de recursos, né, em algum momento vai necessitar isso, eu já estou vendo, mas, por enquanto, eu estou buscando até alguns editais que eu possa concorrer e, como pesquisadora, né, e a partir disso conseguir dar um gás, porque você tem que produzir, né, materiais, relatórios. A gente tem a pessoa que está me ajudando a cuidar das redes sociais, que é uma comunicadora que já foi aluna minha. Então, as pessoas... É legal, porque nessa fase do projeto as pessoas estão muito empolgadas e elas estão ali porque elas acreditam, né, no projeto, porque não tem remuneração, digamos assim. Então, são pessoas que estão acreditando no projeto, mas, obviamente, a gente quer estruturar com o tempo, né? E o observatório, a ideia é fazer o máximo, né, que ele cresça a partir da participação de professores. Nossa orientação é ser voltado bastante para professor, seja da educação básica, seja do ensino superior, mas principalmente da educação básica, que o que a gente já constatou, né? Tem uma série de mudanças assim bastante importantes que estão acontecendo sobre o tema da tecnologia na educação, sem uma participação dos professores, né? Sim. Então, o objetivo é esse. E a gente sempre, quando escuta o tema tecnologia, inteligência artificial, etc., sempre aparece como algo assim, no futuro, vai ser transformador, vai acontecer. A minha pergunta é, como que esses temas já estão afetando o campo da educação hoje? Olha, primeiro a gente fala de inteligência artificial, basicamente hoje, querendo falar da generativa, né? Que é o ChatGPT e todos aqueles, enfim, associados, que seja criação de imagem, criação de texto. Mas a gente também pode pensar que já estamos vivendo em função da inteligência artificial preditiva, que seriam os algoritmos, né, que já definem muitas coisas assim do que a gente faz, né, nas redes, porque todos estamos imersos aí nas redes sociais, queiramos ou não. É uma coisa que, por exemplo, a gente estava montando o observatório e a primeira coisa que acabou surgindo como necessidade foi fazer nosso perfil em pelo menos 2 redes sociais, porque, de fato, é como as pessoas interagem com o projeto, né? O site é uma referência importante, né? Até para as pessoas no campo profissional ver que tem, né, uma coisa mais estruturada, mas, enfim, rede social. Então, assim, já o campo da inteligência artificial, das tecnologias da inteligência artificial na educação, ela já tem estudos desde muito tempo. Eu arriscaria dizer que, obviamente, nos anos 2000, você tem uma intensificação disso por conta das redes sociais, pelo aumento do uso da internet, obviamente, né? E a partir, eu imagino, né, que a gente vai ver um impacto acadêmico, né? Ou seja, em termos de artigos, de livros, principalmente a partir de 2023, por causa do lançamento do ChatGPT e afins. Né? Então, já tenho visto muitas publicações, eu fico impressionada como em um ano as pessoas já têm resultados, que em geral em pesquisa você, né, tem que ter um investimento de tempo, de dinheiro, e fazer pesquisa com uma certa metodologia que leva um tempo, né? Então você tem que traçar protocolo de pesquisa, fazer revisão bibliográfica. Então, assim, obviamente, muita coisa que tem surgido um pouco nessa corrida de ver quem vai lançar as bases primeiro, né? Que é um pouco o que aconteceu com a própria inteligência artificial, né? Um lança e todo mundo começa a lançar para se tornar referência. Então, no mundo acadêmico acontece um pouco isso também. Mas eu diria que não tem coisas muito substanciais ainda
tem alguns exemplos que a gente está levantando, estamos fazendo revisão bibliográfica, tudo isso, para justamente dizer o que tem sido feito. Em geral, trabalha-se, e já há algum tempo, né, alguns anos, até antes do Covid, a gente já identifica que a criação de chatbots, né, na educação é uma coisa que vem surgindo como uma prática que poderia ser interessante, assim como jogos, né, digitais. Então, são dois, digamos, sub-áreas que têm mais produção, que têm mais atividades e experimentações. Né? Mas eu acho que assim, daqui para frente a gente vai ver muito mais diversidade nesses estudos. E já temos, assim, em termos de teoria, tem muita gente pensando, né, em tecnologia em geral, em humanidades digitais, enfim, tem uma série de campos, de sub-áreas, digamos, que às vezes dialogam, às vezes não dialogam, porque você tem, né, o pessoal da sociologia, que pensa de uma maneira, o pessoal das ciências da computação, o pessoal da linguística, o pessoal, né, então uma série, o pessoal da educação também, né? Então, uma série de áreas que vão começar a pensar o que significa, né, o trabalhar com a máquina, ou gerar conhecimento, gerar informação, enfim. Agora, é interessante te ouvindo aqui, porque em geral a gente tende a atribuir as utilidades, os aspectos mais positivos de potência que gera para o campo da educação. A minha pergunta aqui é: por que a gente precisa construir, e como observatório eu entendo que esse é um dos papéis, por que a gente precisa construir um pensamento mais crítico nesse campo? Afinal, essas novas tecnologias não vieram só para nos ajudar, como alguns ainda acreditam? Como é que você vê isso? Nossa, perfeito isso. De fato, eu acho que quando você seria um pouco natural dizer, né, que você tem uma nova tecnologia, assim, num primeiro momento as pessoas vão ficar muito empolgadas com aquilo e vão tender a acentuar o aspecto positivo, né? Porque é como eu estava conversando com um colega meu, professor também. Do ponto de vista do professor, na sala de aula, quando você tem uma atividade diferente, já funciona. A tendência já é funcionar, porque você saiu da rotina. Né? Então, você vê ainda muitos estudos, a gente tem visto, né, fazendo essa revisão, o professor Afrânio que está fazendo comigo, muitos estudos assim, com experimentações com IA e os resultados analisando, o resultado foi muito positivo, porque os alunos se engajaram mais. Mas, na verdade, você teria que ter um grupo de controle, digamos, para ver se foi, de fato, a inteligência artificial, ou a tecnologia, ou o game escolhido, ou se foi o simples fato de você ter saído da rotina escolar. Então, você não vê muito esse controle, né? Você vê professores que é interessante, né? O professor cria toda uma metodologia, escolhe uma tecnologia, cria um chatbot, por exemplo, utiliza aquilo e depois analisa os resultados, né? Só que tem algumas falhas metodológicas, eu acho, e uma falta, de repente, de pensamento crítico, justamente, para você analisar não só o potencial, mas também os limites, né? Então, tem essa primeira onda, eu acho, de trabalhos que trabalham com experimentação e que apontam resultados positivos, mas existem já vários trabalhos, até mesmo antes do Covid, que apontam resultados até negativos do uso, por exemplo, de ferramentas online. E aí eu posso te dar um exemplo de um estudo de uma economista americana, Caroline, eu até anotei aqui o nome dela, que é Caroline Henrich. Eu assisti uma apresentação dela fantástica, porque ela analisou durante 10 anos, ou uma coisa assim, estudo longo, com grupo de controle, tudo isso, muito bom, o uso de recuperação
né? Que é aquela, né? O aluno ficou atrasado, foi mal na matéria, então você tem as aulas de recuperação. E nos Estados Unidos, eles começaram a implantar todo um programa online de recuperação. E ela observou que esse programa online estava sendo mais aplicado justamente nas escolas de distritos mais pobres. Nas escolas de distritos, né, de classe média, você tinha a recuperação mais no face a face, que a gente chama, mais presencial. E, primeiro, né, você vê uma desigualdade de uso e de aplicação de quem vai fazer, e de escolha de quem vai fazer essa recuperação online. E, obviamente, ela viu que os alunos que tinham a recuperação presencial e os alunos que tinham a recuperação online, o desempenho era muito diferente, né? Porque também na recuperação online você tem toda uma discussão sobre, por exemplo, a coisa do vídeo, né? O vídeo ajuda muito. Então, se o aluno ele é colocado ali num itinerário, digamos, formativo, né? Que agora a gente chama assim, com conteúdo, vídeo e teste, porque normalmente é isso, provavelmente ele vai pular para o teste. Ele vai ler muito pouco do conteúdo, vai acelerar o vídeo e vai pular para o teste. E vai mal no teste. Exatamente. Exatamente. E isso me leva à questão, desculpa já, que essa é uma questão muito importante, leva à questão do que está acontecendo em São Paulo. Que é justamente, não sei se você já viu aí na mídia, saiu, acho que até relativamente muito pouco na mídia, sobre o que o governo de São Paulo está aplicando, né? Eles compraram uma série de plataformas, o que seria até positivo, porque se você oferece essa opção para o professor, legal, o professor, que tem muita coisa paga hoje, né? Ainda tem essa discussão dos recursos abertos e dos recursos pagos, mas enfim, tem muita coisa paga. Só que, na verdade, o governo está... que ele comprou, né, os pacotes que ele comprou, as aulas estão prontas, né, nos chamados itinerários formativos. Então, na verdade, o professor recebe um conteúdo pronto e ele aplica aquilo de uma forma obrigatória. Então, assim, foi a pior aplicação que você pode usar de plataforma e de... Enfim, ele falou também, o Tarcísio, né, que queria utilizar a inteligência artificial para produzir material didático. Não sei como é que ficou isso, parece que ele recuou, mas o uso das plataformas de forma obrigatória, inclusive tanto para professores quanto para gestores, né, que são plataformas tanto de gestão de alunos quanto de aula também. Essa é uma aplicação que era um pouco previsível de acontecer. Enfim, até por isso que a gente fez o observatório, porque do jeito que a coisa, né, né, dependendo não apenas do governo, mas também da mentalidade política onde isso vai ser utilizado, dá para prever que a utilização não vai ser a melhor, né? E vai ser um pouco de cima para baixo. Então, o observatório era justamente nesse sentido, né? Já não me serve mais achar que seguir, deixando o dia respirar, a noite cair, dos meus poros já não vem nada. Vou deixar você Não, e o papel do observatório é para além de. Porque alguém poderia falar assim, mas é uma disputa ideológica, de visões, de mundo, de educação. Para além disso, acho que isso também está posto, mas para além disso trazendo dados, trazendo avaliação, trazendo artigos, enfim, reflexões que mostram, olha, essa escolha é equivocada por conta disso, isso já está avaliado, já está publicado por uma série de autores. É isso que nós estamos falando, não é, Paula? Exatamente. Eu acho que se você primeiro tem que ter um debate, é isso que você está falando. Um debate público, que não é necessariamente um debate onde as pessoas vão sentar numa mesa, embora isso também seja bom. Um debate onde você tem uma série de instituições, e a gente entra numa outra questão.
uma série de instituições e fundações que têm bastante dinheiro e que, enfim, tem uma produção, pessoas muito bem capacitadas, e que tem produção de documentos, produção de relatórios também, só que, né, são atreladas a grandes fundações ou grandes interesses, seja, não sei se eu posso citar aqui, acho que é tranquilo, né? Como o próprio Google, né, que financia várias coisas, o Instituto Unibanco, Fundação Lehman, que tem, enfim, centros de pesquisa assim, muito bons, com pessoas realmente muito boas, uma capacidade de pesquisa e produção que eu fico assim, né, porque eu acompanho, né, justamente porque realmente são os formadores de opinião, inclusive com qualidade, e muitas vezes com posições até muito interessantes. Só que quem você não ouve neste debate é professor. Eu não vejo professor. O professor, seja um instituto universitário, assim, de uma universidade pública, federal, a gente sabe que isso tem uma diferença, né? Você trabalhar com fundo público ou com fundo privado, isso impacta, né? Obviamente, em como você vai fazer pesquisa. E a gente vê muita coisa sendo produzida, boa, mas até com algum nível de criticidade, né? Já que você tocou no assunto. Mas a questão é que a gente não vê a posição dos professores, que são quem estão trabalhando em sala de aula, né? E que sabem das repercussões em termos de atenção do aluno, em termos de o que se chama, porque o grande mote da inteligência artificial na educação é personalização. Se você quiser, a gente depois fala sobre isso. Eles que sabem o que quer dizer personalização, com tecnologia, sem tecnologia, essas novas tecnologias, né? Enfim, e a gente não tem muito acesso, assim, até porque os professores precisariam também se organizar, e não estou falando que os professores vão ter a mesma opinião, né? Provavelmente vão ter opiniões muito diferentes, né? Uns muito a favor, outros uma visão assim mais mitigada sobre o assunto. Eu estou começando a entrevista com professores agora, que também faz parte da minha pesquisa, e eu lembro que um professor falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado. Ele falou, Paula, e quando a gente começar a usar avatar, né, você, o professor, cria o conteúdo, quem dá a aula, digamos assim, é um avatar, né, ou seja, uma imagem, digamos, criada, bonita, entre aspas, e o professor fica por trás criando o conteúdo, né? E aí você coloca uma questão justamente de imagem, né? De o que vai ser esse professor, a imagem desse professor. E quem está criando o conteúdo por trás. Porque o professor aparece com uma imagem, um avatar criado por IA, por exemplo, e você potencialmente abre para a criação de conteúdo não por parte do professor, mas por parte de qualquer um. Então, qualquer um humano, e além de conteúdo não humano. Exato. Potencialmente ganhando menos que um professor, entendeu? Então, quando o Tarcísio diz, vou criar materiais didáticos com IA, quem vai estar ali interagindo com a máquina, criando o conteúdo? Vai ser um professor bem remunerado? Provavelmente não. Provavelmente Muito não. provavelmente não. Caramba, que incrível, né? Assim, é um tema extremamente complexo e traz múltiplas implicações. E a minha pergunta é, geralmente quando a gente escuta esse papo da tecnologia, inteligência artificial, né, nesse campo, a gente está falando de educação, a gente poderia falar sobre qualquer área, Sim. né? Tá permeando todo. A gente sempre escuta como algo inevitável, né? Só que a gente não reflete sobre o impacto político, social, que é um pouco do que você está trazendo aqui, decorrente disso. A minha pergunta é, para além desses impactos políticos e sociais que você já trouxe, quais outros vocês já estão identificando? Eu trabalhei com pesquisa, continuo trabalhando, na verdade, com a questão dos entregadores também, entregadores de aplicativo. Então, se você olhar para ali, você vai ver potencialmente muita coisa que pode acontecer em qualquer profissão,
mediada por plataformas, né? A educação conseguiu se manter mais ou menos protegida em relação a isso até o Covid. O Covid, de fato, escancarou as universidades, escolas até públicas, começaram a comprar uma série de produtos que são essas plataformas, né, de aprendizagem e tudo. Tem até um projeto muito interessante que acompanha isso, que é o Educação Vigiada, e a gente publicou, inclusive, o mapeamento deles, né, onde uma porcentagem, agora eu não vou lembrar exatamente, é enorme das universidades no país usam, por exemplo, o Google. Eles compram o Google, o pacote, né? E aí você pode usar o Google Classroom, o Google Sala de Aula, tudo isso, né? Então, até aí tudo bem, né? A questão é que ela vira a plataforma de interação e uso, né? E não é a única. Você tem várias opções. Você tem opções, inclusive, não pagas, né? Então, que você poderia usar. Inclusive, essa que a gente está gravando o nosso papo, inclusive. Exatamente, justamente. Lá na França a gente usava o Moodle, que funcionava super bem, que não é pago, é aberto, e funcionava super bem, e eu de fato fazia tudo também no Moodle, que é muito parecido com o que a gente tem no Classroom, né? Mas no Brasil, desde a pandemia, o Google Classroom foi essa plataforma aí que praticamente hegemônica. Mas aí, voltando para a tua questão, a palavra inevitável é de fato muito ruim, né? Porque você acaba tendo que, digamos, aceitar. E aí é uma coisa meio de cima para baixo, onde você não tem opção. E é claro que tem opção, a gente já viu, enfim, algumas escolas, saiu muito na mídia, né? Eu acho que na Noruega, enfim, nos países nórdicos, né, que optaram por não utilizar celular, tecnologia e tela com criança. Então, você pode chegar né, o conhecimento ele é sempre contextual, a informação e a tecnologia também. Então, se você chegar à conclusão que ali, naquele contexto, não vai ser bom, né? Então, você pode tomar a decisão de que, olha, pelo menos nessa fase aqui da criança, o ideal não seria o uso de tela, né? Aqui o adolescente, ou o contrário, né? Em determinadas regiões, por exemplo, ou com determinados alunos. Eu, outro dia vi uma reportagem da DW, né? De um aluno que usa um robozinho, né? Que ele não pode ir para a escola, porque ele tem um problema de saúde muito grave. Então, ele é representado por um robozinho e isso ajuda ele a interagir com a turma. Então, você vai ver exemplos muito bons e exemplos que não servem para absolutamente nada. Podem até ter uma repercussão negativa, como o caso aí do estudo da Americana que eu citei, né? Então, assim, não é inevitável e é absolutamente mais interessante a avaliação contextual, né? E você, justamente, numa escola, uma ferramenta pode ser mais interessante, na outra escola pode ser outra ferramenta mais interessante, dependendo do nível socioeconômico dos alunos, dependendo... Isso é outra coisa, né? Você vê umas tecnologias absurdas e magníficas, mas que é impossível de acessar e de utilizar com o nível de conexão e o tipo de conexão em algumas regiões e em algumas classes socioeconômicas. Ainda tem isso. Paula, curiosidade, tem algum país que tem sido uma referência positiva nesse aspecto, mais de uso da tecnologia com esse viés mais social, mais de comunidade? O que você tem visto? Olha, eu conheço mais o exemplo da França, que foi onde eu trabalhei, e eles têm uma visão bastante crítica sobre como utilizar tecnologias em qualquer nível de ensino, mas eles têm uma tradição
muito interessante de educação para as mídias e para a informação. No Canadá também, na verdade, digamos que a origem dessa estruturação e institucionalização da educação para as mídias vem ali do Canadá, francofônico, né? E a França também desenvolveu, quase assim, é uma área mesmo de estudo, bem legitimada, com muita coisa, muito trabalho, desde os anos 80, né? Então, assim, na época que ainda era um pouco ligada à questão da televisão, pensar a televisão e tudo, né? E que se adaptou, que hoje fala assim também educação para as mídias digitais, informação, né? E até o governo brasileiro fez recentemente um acordo com a França, justamente para desenvolver um pouco mais sobre currículo, né, em educação para as mídias, que hoje é basicamente quais são as competências e o que a gente tem que fazer, né, os métodos para discutir desinformação, né, fake news, isso tudo, né? Então, não tem só a questão do uso da tecnologia, do dispositivo, mas também toda a repercussão em termos de alfabetização ou letramento das imagens e dos textos, não apenas para você reconhecer o que é falso, o que não é, mas para você reconhecer por que aquilo foi produzido, né? E por quem, possivelmente, difícil você dizer quem produziu aquilo, mas você pode identificar de onde aquilo vem. Então, assim, como é que a gente faz isso? Como é que o professor dentro da sala de aula, que isso também já é a questão da autoridade pedagógica, né? Qual professor já não escutou, de fato, um aluno lá, você está dando uma matéria e o aluno vai no Google e pesquisa e aí diz uma outra informação, né? Contradizendo você. O que é ótimo, né? Porque a contradição ela não é um problema na educação, de forma assim, geral. O problema é que você não é visto mais como uma autoridade pedagógica, né? Essa autoridade pedagógica é transferida para todos esses dispositivos. Eles que têm autoridade hoje, a autoridade pedagógica, né? Então, realmente fica um equilíbrio de poder complicado dentro da sala de aula, né? Isso é um outro aspecto ainda você vê que as coisas vão se interligando, né? Incrível, incrível, não? E acho que assim, você está trazendo vários aspectos super bacanas aqui do tema. E, de novo, aqui a gente fala bastante de impacto social e educação é muito, né? Tem tudo a ver com isso, né? Porque você está dizendo de como é que você forma pessoas, cidadãos que estão aí interagindo com tecnologias e estão interagindo com o mundo, né? Na sociedade. Para fechar, assim, te agradecer demais pelo papo, queria só te perguntar o seguinte: como é que o Brasil lida nesse contexto em que, de um lado, a gente tem um analfabetismo funcional absurdo e do outro, um analfabetismo digital absurdo? Como é que a gente supera esses dilemas que a gente tem aqui no Brasil? Fundamental essa questão, porque quando a gente fala de desigualdade, enfim, a gente vai falar de cruzamentos de desigualdades ou acúmulos de desigualdades. O fato é que elas vão se intercruzar e vão se retroalimentar. Então, você não pode falar apenas da desigualdade digital, que a desigualdade digital, na verdade, ela é uma dimensão, né, que está totalmente ligada a outros tipos de desigualdade. Então, o que eu observo, assim, por exemplo, eu fui em 2 feiras de tecnologias educacionais, soluções digitais. Eu fui numa em 2020, que é a Learning Technologies, uma feira gigantesca lá na Europa, e fui agora na BET Brasil. De fato, entre 2020 e 2024, uma evolução tecnológica em termos de solução digital é imensa. Provavelmente a gente vai chegar num platô, né? Mas eu acho que ainda tem caminho para um desenvolvimento, o que a gente chama de inovação, né? Dessas ferramentas. Só que, de fato,
onde é que elas vão ser utilizadas, né? Então, você vê umas coisas realmente incríveis, de robótica educacional, de jogos, que provavelmente não vão ser utilizadas em determinadas regiões em que você tem acesso basicamente por telefone celular, por exemplo. Então, a conectividade das escolas ela é muito importante, existe um programa nacional para conectar as escolas hoje, mas a gente ouve muito dos professores, chegaram 100 computadores aqui e não tem fiação ou tomada suficiente para ligar o computador, não tem carga ou não tem infraestrutura, e aí os computadores ficam lá parados, né? A gente teve o programa que distribuiu tablet para professor, mas a gente não tinha projetor e nem conexão. Então, como é que a gente vai usar o tablet? Então, são políticas, às vezes, que não estão integradas, que às vezes têm boas intenções, de vamos conectar as escolas, ótimo, vamos conectar as escolas, mas aí será que isso vai ter um impacto na desigualdade daquele lugar, né, daquela comunidade? Eu acho que pode ter um impacto positivo, mas você tem que estar bem afinado na política, né? E muito ali feito com a comunidade também, né? Que seria uma perspectiva mais comunitária da política pública, né? Paula, agradecer demais e te convidar, né, te deixar um espaço para você fazer o merchan final, divulgar o trabalho do observatório ou o que você quiser aqui. Tá. Eu acho que tem uma questão antes de divulgar o observatório que eu queria voltar, que, como eu te mencionei aí, é o mote principal, digamos assim, a propaganda principal do que tem se vendido, né, em soluções de inteligência artificial na educação. Tem coisas muito interessantes, né? Mas o mote é a personalização. Então, você tem, digamos, a possibilidade de criar diversos conteúdos e o aluno vai escolher os conteúdos ou a forma de acesso, enfim. E o itinerário, digamos, que ele vai percorrer. Isso é muito problemático, eu acho. Quando você fala para um professor personalizar, isso não é novidade, tá? Quem trabalha com educação de massa, né? Se a gente está falando de educação para todos, de massa, né? Para o público em geral, não estou falando necessariamente de educação corporativa, ou, enfim, estou falando de educação mais pública também, né? Você tem sempre essa questão de o ensino é massificado, mas eu, ao máximo, tento personalizar, ou seja, em função da turma, das necessidades da turma. Então, o professor sempre está com essa questão na cabeça. Isso é parte do fazer pedagógico. Mas, assim, você fala para um professor o que a gente pode fazer para personalizar o ensino? Menos alunos por turma. Quanto menos alunos eu administrar, né, de uma forma geral, digamos que eu tenha 10 turmas de 40 alunos. Vou continuar com as 10 turmas, mas se as turmas tiverem 30, 28, é pouca diferença, mas o professor sabe que isso melhora bastante. Quanto menor a turma, mais interessante fica, porque eu consigo dar uma atenção, eu consigo personalizar mais as aulas, enfim. E quanto menos turmas também, menos alunos por turma e menos turma. E, na verdade, a solução de inteligência artificial, ela leva você a potencialmente cuidar, né, ou administrar mais alunos. Então, ela, por um lado, tem uma possibilidade de personalização por conta da plataforma. Então, na verdade, quem está personalizando ali, seja o algoritmo, seja a plataforma, mas o professor ele está tendo que administrar, muitas vezes, mais alunos.
Então, não necessariamente você vai ter uma personalização do ensino. Ah, mas ele vai otimizar, por exemplo, correção de prova, né? Você tem, por exemplo, professor de português. O problema é porque tem que corrigir redação. Então, corrigir redação é enorme. Você imagina corrigir redação de 10 turmas, 40 alunos. Quase impossível. Então, muitas escolas contratam, aí eu estou falando no particular, contratam corretores de correção. O que vai acontecer, na verdade, vai otimizar a correção de redação, né, pela plataforma, o que é legal, mas, na verdade, o impacto que vai ser é econômico, né? A escola vai contratar ou não contratar, ou contratar menos esses corretores de redação, né? Mas será que isso vai ter um impacto para o professor, para o trabalho dele efetivamente? Essa é um campo de disputa e a ser definido. E sabendo como as coisas funcionam, a gente sabe que provavelmente não vai ser positivo, né? Muito Mas provavelmente. muito provavelmente, que é o que, enfim, o exemplo de São Paulo agora, né? Então, o nosso merchan final espero, né, que a gente consiga alcançar um público interessado nesse assunto. Eu espero que eu tenha despertado assim um pouco o olhar de como, nossa, as repercussões assim, né, sobre o trabalho docente e, obviamente, sobre a gestão da escola, sobre a gestão de aluno e o aluno em si, a educação em si. Então, a nossa ideia é reunir o máximo de professores, pesquisadores possíveis que possam contribuir. A gente vai funcionar por grupos de trabalho, né, que são muitos subtemas. Tem o tema dos jogos, da gamificação da educação, tem a questão da regulação, que a gente não deu tempo de tocar aqui, a regulação legislativa, né, sobre isso. Tem o tema da IA na educação, que é bem específico também. Então, tem vários subtemas que a gente vai trabalhar. Tem a questão decolonial, que no campo acadêmico e dos movimentos sociais é muito importante também discutir o que é decolonização, decolonizar o digital, né? Então, a gente vai trabalhar por grupos de trabalho, então, as pessoas interessadas, a gente tem já o site, que é edutessia.com, muito simples. Nas redes, a gente está como Edutessia. Quais redes que a gente está? Por enquanto é só o Instagram e o LinkedIn. É isso. E os links todos na descrição, inclusive o contato da Paula também, para quem quiser saber mais, se aproximar, indicar professores, enfim. A ideia é essa, dar visibilidade ao trabalho que está sendo feito. Paula, obrigado, um belo trabalho, parabéns, e que a gente possa voltar mais à frente, né, e saber mais dos avanços, das conquistas, muito legal mesmo, parabéns. Obrigada, Fábio. Excelente o podcast, hein? Nossa, eu mostrei para meus alunos, eles adoraram. Que legal, ótimo, fico feliz. Eles adoraram. Que bom, valeu. Obrigada.